Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma escola bíblica virtual. E o tema hoje será o novo homem em Jesus Cristo. E eu peço à missionária Simone orar para iniciar a aula. Bom dia, a paz do Senhor. Amado Deus, nesta manhã queremos te louvar, agradecer e engrandecer o teu santo nome por esta rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez diante da tua presença para aprendermos mais acerca da tua palavra. Senhor, visita-nos na manhã de hoje, a nós e os ouvintes, ó Deus. Abra o nosso entendimento, que nós possamos, Senhor, adquirir mais conhecimento, para que nós possamos crescer na graça, Senhor, e no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Seja Tu conosco, ó Deus, e graças te damos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Olá, a paz do Senhor. Pastor André, mais uma vez com vocês aqui na nossa Escola Bíblica Dominical Virtual. O tema, como dito pelo nosso querido irmão Naldo, é o novo homem em Jesus Cristo. E eu vou fazer aqui a leitura do texto áureo e depois nós estaremos fazendo também a leitura bíblica em classe e dando seguimento à nossa lição. Amém? Espero que você esteja bem, sua família esteja bem, que estejam todos bem debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos à leitura. Texto áureo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios, capítulo 4, verso 13. Verdade prática dessa lição. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, Jesus Cristo, embora Deus, foi o mais perfeito e completo de todos os homens. Mas antes da leitura bíblica em classe, eu quero que você entenda uma coisa. Essa perfeição espiritual, moral e ética, ela é um processo gradativo, um processo dia a dia. Não é uma coisa que vira o interruptor, está lá. Nunca mais vou fazer as mesmas coisas, nunca mais... Não, é um processo gradativo. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, em mim, em vocês, em todos nós, é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está no livro, no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 3, dos versos 1 a 16. Como nós temos feito, eu vou ler o primeiro versículo, a missionária Simone, bom dia, a paz do Senhor. E nosso irmão Naldo, glória a Deus, varão, lerá sucessivamente, volta para mim e a gente faz aqui um rodízio. Você que está aí em casa, nos acompanhe na leitura. Como eu já disse anteriormente, a sua Bíblia, a palavra de Deus, está aí para você. É a sua Bíblia. É a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Eu citei anteriormente e vou citar novamente. Uma Bíblia inteira, intacta, não folhada, não usada, pode significar uma vida destruída, mas uma Bíblia gasta, anotada, marcada, surrada, pode significar uma vida edificada na presença do Senhor. Então, me acompanhe na leitura, nos acompanhe, melhor dizendo, na leitura da palavra de Deus. Verso 1 do capítulo 3 de João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus.
Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não cresces, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Como eu já mencionei na verdade prática, a salvação em Jesus Cristo leva o homem a este novo patamar, essa nova experiência de vida, nascer de novo para a honra e glória do Senhor Jesus. Os objetivos desta lição são, primeiro, mostrar o nascimento do novo homem. Como isso se dá, como acontece, quando acontece o nascimento de um novo homem em Cristo Jesus. Em segundo lugar, explanar a justificação deste novo homem, porque a Bíblia nos relata, e os irmãos que já têm algum contato com a palavra de Deus sabem o que está escrito, que pela graça somos salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, o processo de justificação é algo que é feito, operado por Deus, pelo Espírito Santo, na vida do homem. Em terceiro lugar, enfatizar a santificação do novo homem. Aí é um processo que envolve o homem, Deus e o homem, porque é uma escolha. Também a Bíblia diz: aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é limpo, continue, escolha estar se limpando. Mas o que está sujo, suje-se mais. Revolva-se no seu pecado. Então, é escolha. Paulo, escrevendo, também nos diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É escolha. O processo de santificação envolve a vontade do homem. A salvação em Cristo implica na geração de um novo homem. O que isso significa? Significa que se eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo e em Cristo nasci de novo, eu não posso levar a mesma vida que eu vivia. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Amém?
Vamos lá. Introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Do ponto de vista humano, de forma alguma. De forma alguma. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Por que o comentarista diz requerida? Deus requer a santificação. Deus requer do novo homem, da nova pessoa, do novo ser humano, que este busque ser alguém melhor. O que não é fácil, é difícil a gente deixar de ser aquele homem antigo, aquelas coisas que a gente faz de errado, é muito difícil a gente deixar. A gente até se esforça muito, faz, mas não é fácil, e para a gente conseguir um pouquinho, a gente pena um pouquinho. A gente pena para poder conseguir um pouco disso. É verdade. É uma vida de renúncia, né, pastor? Exatamente. Convém que eu diminua, né, para que Cristo cresça, né? Exatamente. Renunciar. Sujeitando-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele nos exalte. Não é? O texto que eu citei anteriormente, Paulo escrevendo, Romanos, capítulo 12, se não me falha a memória, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vivo, um sacrifício vivo, um sacrifício. Sacrifício dá essa ideia justamente do que o nosso irmão Naldo acabou de comentar. Não é algo simples, não é algo fácil, mas quando nós nos submetemos, e o Paulo continua no verso 2 do mesmo texto, dizendo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é fácil, mas é gratificante. Aleluia. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Se nos valermos das nossas forças, jamais alcançaremos essa estatura. Se eu confiar na minha capacidade humana, na minha vontade, no meu desejo, não vai funcionar. Jesus, certa feita, se dirige aos discípulos e àqueles que com ele estavam e diz o seguinte: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. A Bíblia fala do primeiro Adão no Éden, e do último Adão, que é Cristo Jesus. E me permita abrir um parêntese aqui. Esse paralelo, essa tipologia entre o primeiro e o último Adão é extremamente interessante. Por quê? O primeiro Adão fracassou estando no paraíso. O primeiro Adão cedeu à tentação estando no paraíso. E tendo cedido à tentação no paraíso, foi expulso do mesmo, porque cedeu à tentação. O último Adão foi tentado no deserto, venceu no deserto, e porque venceu no deserto, nos abriu de novo a porta ou as portas do paraíso. Glória seja dada ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nesta lição, nós estudaremos o nascimento, a justificação, santificação e glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo
nos ilumine nesta aula. Vamos ao primeiro tópico: o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, que era um renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Na lição, se não me engano, a missionária Simone ministrou, ela disse a respeito de que os judeus sabiam que Jesus era o Messias. Esse texto nos mostra que eles tinham a noção exata de quem era Jesus. Porque Nicodemos, um famoso, renomado mestre da sinagoga, doutor da lei, reconheceu Jesus. E ele disse: sabemos que tu és mestre, e é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que você faz se não for pelo Espírito Santo. Amém. Verdade. Não é? Então, eles sabiam, e a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas louvado seja Deus, que por conta dessa atitude, a porta da salvação se abriu a nós, os gentios. E de um povo que não era povo, ele fez povo seu. E todo aquele que o recebeu, ele deu o poder de ser feito filho de Deus aos que creem no seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nascido não do sangue, nem da carne. Primeiro subtópico. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Vamos ler João, capítulo 1, verso 12 e 13. Capítulo 1, versos 12 e 13. Diz assim a palavra: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Somos de novo gerados em Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Só através dos méritos deles, porque se dependesse do nosso, nós estaríamos lá no fundo, porque nós somos totalmente dependentes de Jesus. Amém. Do último Adão, o Adão que nos salvou. Assim como a morte entrou por um homem, e a morte alcançou todos os homens, assim também a vida, através de Jesus Cristo, nos alcançou, nos abraçou. E Tito, falando a respeito disso, ele diz: pois a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Oh, louvado seja Deus! A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Me permita um comentário aqui. Aleluia. A atuação do Espírito Santo no interior do homem é o milagre mais expressivo que Deus pode operar na nossa vida. Pensando nisso, eu me lembro da declaração, da fala de um velho pregador. E ele dizia assim, irmão Naldo, missionária Simone: quando na igreja, num culto,
um paralítico é curado, a igreja se alegra. Quando no culto, após a oração da fé, um mudo fala, a igreja se alegra. Quando no culto, após a palavra, um surdo ouve, um paralítico anda, um morto ressuscita, a igreja se alegra. Mas quando um pecador se arrepende, quando uma alma perdida se reencontra com seu Criador, a Bíblia diz que a festa não é na terra, a festa é no céu. E Lucas é mais enfático em dizer, e ele diz que há alegria no céu diante dos anjos por um pecador que se arrepende. E eu pergunto, Naldo, quem está diante dos anjos? Aleluia! Missionária Simone, quem está diante dos anjos? Você que está aí em casa, quem está diante dos anjos? Quando um pecador se arrepende, é um milagre tão extraordinário que a festa começa com o próprio Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nós normalmente, todos nós damos mais valor ao milagre visual, ao que a gente vê, do que esse nascer de novo, que é o mais importante. Ele é menos valorizado do que o milagre em si, o milagre visual, o milagre da cura. Infelizmente, nós temos vivido tempos assim. Porque no texto de Lucas que citei, tanto no texto que fala da ovelha perdida, como da dracma perdida, como do filho pródigo, o texto é claro em dizer, a alegria, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E nós nos alegramos por coisas que são passageiras. Até a ressurreição, que é um milagre extraordinário, imagina, alguém morto na nossa frente, ressuscitar, que milagre tremendo, mas isso é transitório. O único que ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer foi Jesus Cristo. Mas a menina que Jesus disse, Talita cumi, a ti te digo levanta, e ressuscitou a menina, ela tornou a morrer. Lázaro também. Lázaro tornou a morrer, porque senão a gente ia encontrar com ele. Talvez algum dia ele pudesse até ter visitado um culto nosso aqui, na igreja Canaã, mas ele morreu. Por isso que o texto diz que Jesus é a primícia dos que dormem, porque só ele ressuscitou para nunca mais morrer. Então, entenda isso, o maior de todos os milagres é aquele que roubava, não roubar mais. A prostituta se tornar mãe de família. Aleluia! O homem que antes se apressava em derramar sangue é agora um evangelista. É agora alguém que ganha almas aos montões para o reino de Deus. Este é o milagre. Todo dia um novo nascimento. Em algum lugar do mundo, nesse exato momento, alguém está pregando, alguém está dizendo para alguém, Jesus te ama, ele morreu para que você tivesse vida, você é uma ovelhinha preciosa do nome de Jesus, e quando alguém levanta a mão, confessa Jesus como Salvador, começa a festa no céu. Oh glória, aleluia, louvado seja glória. Deus. E é interessante, eu quero me dirigir a você que está aí nos assistindo, nos acompanhando nessa lição. É muito comum nós ouvirmos o seguinte, Naldo, peraí, esse cara vivia no boteco, parecia uma esponja. O cara era total flex, funcionava com álcool, com querosene, com gasolina, e agora diz que é crente, diz que nasceu de novo. Que negócio é esse? A mulher era namoradeira, o camarada, como diz aí no mundo, era pegador, e agora tem que... Não é, nasceu de novo. Que conversa é essa? E olha essa aqui, Naldo. Esse cara roubava, e agora vem dizer para mim que nasceu de novo. Eu não acredito. Olha, eu vou te dar um conselho, você pode até não acreditar, mas dá glória a Deus que ele está crente, porque se ele não tivesse, talvez você fosse a próxima vítima. Então, você pode até não acreditar, mas agradece a Deus. E quer um conselho? Essa vai de graça. Se você
porventura, que estiver vendo, ouvindo, e que ainda não teve essa experiência com Jesus, e pensa que isso é fruto da mente nervosa dos crentes, que foi feita uma lavagem cerebral na nossa mente, quando você provar desse novo nascimento, quando você provar essa nova vida em Cristo Jesus, olha, eu tenho certeza, você vai querer me encontrar, apertar minha mão, me abraçar. Depois que passar todo esse negócio aí do tal do Covid-19, porque antes nem eu vou querer te abraçar, não. Vigia, hein? Ó, não que eu não queira, é que não pode. É bom ter cuidado, né, irmão? Então, eu tenho certeza que quando isso acontecer, você vai dizer, foi a melhor decisão da minha vida. Ó, só para você entender aí do outro lado, foi a melhor decisão na sua vida? Foi espetacular, só que a gente no começo não entende muito, a gente fica meio no ar, mas quando a gente toma ciência da coisa, a gente vê que não tem coisa melhor, não tem nada melhor. Aleluia! Como foi? Foi a melhor decisão ou não foi, missionário? Mas fala a verdade. Com certeza a melhor decisão, e é interessante isso que o irmão Naldo disse, que no começo nós não entendemos. Nós não entendemos, mas persistimos porque somos atraídos por esse amor, né? Somos Verdade. atraídos pelo amor de Jesus Cristo e a gente permanece. Só que depois começamos a tomar ciência, né, do que é de fato servir a Jesus. Eu estava estudando, preparando a lição e estudando com a missionária, eu me lembrei de um hino antigo, mas que sempre vale a pena. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Me faltem os bens, me falte a saúde como já faltou, me falte os amigos como em um determinado momento da minha vida faltou. Só não me faltou Jesus. E por isso eu estou de pé, estou vivo e recebi o presente maior, que é a salvação em Cristo Jesus. E a esperança de que um dia, muito breve, a trombeta soará e Jesus Cristo virá arrebatar a sua igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas vamos continuar aqui. Porque falar dessa coisa de novo nascimento, de encontro com Jesus, é tão gostoso, é tão fascinante. Eu não tenho nem a pretensão de dizer que estou lhe dando uma aula. Eu estou compartilhando com você esta alegria da salvação, do novo nascimento em Cristo Jesus. Não é mesmo? Irmão Naldo, missionária Simone, aleluia. Vamos continuar aqui. E olha só, eu disse, tem gente que não acredita. Alguém pode até dizer para você, não, você não é filho de Deus nada, você não nasceu de novo. Não, esse negócio de novo nascimento é mentira. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não importa se alguém não acredita, importa é que o Espírito Santo testifica com o meu espírito e me diz o tempo todo, Naldo, você é filho de Deus. Amém. Você, missionária, é filha de Deus. Você Glória que está a aí Deus. do outro lado, meu irmão, é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista, por João, como o ato de nascer de Deus, de nascer não de maneira convencional, nascer de Deus, de Deus, de Deus. Isto implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou antes da fundação do mundo. Meu Deus, que declaração poderosa essa. O plano da salvação foi elaborado por Deus antes da fundação do mundo. Antes que
todas as coisas viessem a existir, já Deus havia elaborado o plano da salvação. Antes que houvesse haja luz, já existia haja cruz. Meu Deus, que coisa tremenda! Oh, glória! Veja o que diz a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 13, no verso 8. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão no livro da vida e do Cordeiro. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pedro, ele vai mais longe nessa escrita e no capítulo 1 da primeira carta que Pedro escreve, do verso 18 ao 20, está registrada a seguinte declaração: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos por amor de vós. Que declaração tremenda, Naldo. Alguém olha, quantas vezes nós já ouvimos a seguinte pergunta? Talvez você aí, do outro lado, tenha feito essa pergunta. Mas Deus não sabia que Adão e Eva iriam pecar? Por que ele não evitou? Olha, penso que Deus não é assim tão onisciente, onipresente ou onipotente. Porque nessa Satanás venceu. Não. O plano da salvação já havia sido desenhado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Deus, Jesus Cristo, o plano já havia sido desenhado. Por isso que quando o homem cai, Deus se dirige à mulher e diz: e a serpente, e porém inimizade entre a sua semente e a semente da mulher. Você, serpente, vai lhe ferir o calcanhar, mas ele, a sua cabeça. Glória. Aleluia! Nesse subtópico, nascido de Deus, o levantar a mão, a aceitação, está embutido. Levantar a mão, confessar Jesus, faz parte do processo. Eu declarar, porque quando eu confesso Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, da minha alma, eu estou declarando que Ele está me resgatando da minha, como Pedro escreveu aqui no verso 18 que nós lemos, da nossa vã maneira de viver. Que por tradição nós recebemos. A gente vai repetindo situações. É o avô que bebia, o pai que bebe, o filho que vai continuar bebendo, e a cadeia, esse ciclo vicioso vai se repetindo. Mas quando nós conhecemos a Jesus, levantamos a nossa mão, confessamos Jesus. É claro, alguém vai dizer assim, mas se a pessoa não puder levantar a mão, é mais uma atitude do coração e da alma do que um gesto físico propriamente dito. Mas o ato interrompe essa vã maneira de viver. E ali começa o processo do novo nascimento, quando nós recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Amém? Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. É o top. É o top. O comentarista, ele deixa aqui o texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso
17. A missionária pode ler para nós? 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Aleluia, aleluia. Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, verso 15, ele diz: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem circuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Não se trata de atos litúrgicos, não se trata de ordenanças humanas, não se trata de um conjunto de regras, de uma nova ideologia, filosofia de vida. Não, é crer, é nascer de novo. Agora, em tempos de crise, em que por força das circunstâncias, as reuniões no templo estão suspensas, há aqueles que dizem: é um absurdo, nós precisamos do templo. Eu acredito, eu creio, eu tenho saudade. Como eu amo estar no culto, Naldo. Eu gosto dessa coisa da comunhão, do estar junto, de abraçar, de apertar a mão. Como eu gosto quando o pregador fala: levanta a mão e dá glória. Coisa boa. Como eu gosto. Tem gente que não gosta, eu respeito. Mas como eu gosto quando o pregador fala: olha para o teu irmão e diga: Deus tem uma palavra para o teu coração. Apesar que muita gente fala automaticamente, ela faz como se fosse forçado, né? E tem gente que nem faz. E ainda olha para quem está do lado e fala: o pregador estava indo bem até agora. Agora vem com essa perda de tempo. Mas olha quantas palavras ele disse para a pessoa do lado, sendo que o pregador só tinha pedido para dizer assim: Jesus te ama. Deu mais trabalho reclamar do que abençoar a vida do outro. Já parou para pensar no negócio? Verdade agora, mesmo. eu gosto desse negócio, eu sinto falta do ambiente do culto. Os irmãos cantando, batendo palma, os irmãos cantando no culto, na abertura do... Me perdoe você que está aí. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Cantar em casa é uma coisa, agora o louvor congregacional, a igreja toda cantando, o Espírito Santo. Do corpo, né, pastora? Como eu sinto falta, Isso é como é muito importante isso na nossa vida. Mas em tempos de crise, quando nós não podemos ter essa... de epidemia, né, nos faz falta. Nos faz falta, mas aí nós entendemos que se você não consegue adorar a Deus sozinho na sua casa, tem alguma coisa errada. Se você não consegue, sozinho na sua casa, dobrar o seu joelho, como Jesus disse, fechar a tua porta sobre ti, sobre os teus, e orar em secreto, alguma coisa está errada. Se você não consegue 5 minutos de leitura bíblica, 4 versículos por dia, se você não conseguir, tem alguma coisa errada. Você precisa fazer um recall da sua vida espiritual. O tema do nosso anuário, o ano de 2020, na Igreja Evangélica Canaã, é de volta ao primeiro amor. Se você tem dificuldade para orar, louvar, cantar, adorar, ler a palavra de Deus na sua casa e fazer um culto doméstico com a sua família, pare, repense a sua vida. Lembra-te, pois, de onde caíste. Volta e pratica as primeiras obras. Louvado seja Deus. Pastor, para quem você ama, que você credibiliza confiança, você estabelece tempo. Você estabelece relacionamento. E com Jesus não é diferente. Nós temos que estabelecer esse relacionamento. Esse tempo de intimidade, de comunhão, o estar junto, né? Eu e Jesus, Jesus e eu. Verdade. Intimidade. Ele conclui esse subtópico, o comentarista, dizendo: logo, nascer de novo é tornar-se filho de Deus. Para quem perdeu o pai, como eu já perdi, dia 18 eu fiz aniversário. Dia 17,
aniversário de papai. Eu sinto uma saudade tão grande que o meu aniversário acaba perdendo a graça. E agora, eu sou filho de Deus. Como um filho consegue não sentir saudade de seu pai? Alguém pode dizer, é que você não conhece o meu. O meu pai era ruim. Meu pai é um cabra ruim. O meu também não foi fácil durante muito tempo. Mas a Bíblia diz que Deus é um pai bom. E Jesus faz uma comparação dizendo, se vós sendo maus, o seu filho pedindo pão, você não lhe dá pedra, e pedindo peixe, você não lhe dá uma serpente, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Jesus está dizendo que Deus é um pai bom. E como alguém que tem um pai bom consegue passar 1, 2, 3, 4 dias sem falar com ele, sem sentir saudade dele, sem ouvir a voz dele, sem receber dele o carinho, o cuidado, a direção para a vida. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, se isso estiver acontecendo na tua vida, repreende isso em nome de Jesus. Você nasceu de novo. Você é nova criatura, você é filho e filha de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Aleluia. É que a maioria de nós, ela gosta de ter o nosso Deus como pai, mas não gosta de ser corrigido. Meu Deus. Meu Deus. Mas a Bíblia nos diz que ele adverte, que ele corrige aquele a quem ama. E essa palavra aqui eu tenho certeza que está sendo um puxão de orelha santo para alguém que está aí do outro lado. E isso significa dizer que Jesus te ama tanto que não desistiu de você. Você é filho, é filha de Deus. Vamos aqui comigo na lição. Nascido da água. Nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido na fé. Quando recebido na fé. A Bíblia diz em Marcos 16:16, aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ora, o batismo não é para a salvação, é por causa da salvação. Amém? Eu me batizo porque fui salvo. Eu não batizo em águas para ser salvo. Para ser salvo, eu preciso ser filho. Eu preciso reconhecer, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. O ladrão da cruz, né, pastor? Que Não, aceitou e não houve tempo de se batizar. na cruz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Creu, aceitou. Ele mas creu, não teve tempo de recebeu. batizar. Não teve tempo de batizar, mas ele foi salvo. Amém? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Glória a Deus. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor da sua vida. O comentarista deixa aqui um texto para meditação em Romanos, no capítulo 6, dos versos 1 a 12. Nós não vamos ler aqui por causa do nosso tempo, mas você em casa não deixe de ler Romanos, capítulo 6, dos versos 1 ao 12, porque ali o apóstolo Paulo vai estar falando que a graça de Deus que nos alcançou e proporcionou a nós a salvação, esta graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes, nos livra do poder do pecado. Então, não deixe de ler. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versos 1 a 12. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui
Nós temos o texto de Tito, no capítulo 3, no verso 5, que diz que não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele, o Cristo, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu fui sempre filho de crente. Minha mãe ela faleceu, foi 50 anos da Assembleia de Deus, ela foi. Daquelas vozinhas, daquela de círculo de oração, tudo. Eu não faltava na igreja. O tempo todo com ela, levando para os círculos de oração, saía muito, sabe, as igrejas assim, que saía de uma igreja para outra, eu levava ela direto, só que era filho de crente. Eu fui me batizar aqui na Canaã, quando ela veio do Amazonas para cá, o primeiro batismo aqui. Mas eu era filho de crente, então eu não conhecia. Eu apenas era filho de crente, não crente, frequentador. Isso é importante. Isso é importante e muito sério. Eu me lembro que um dos nossos cultos, agora já, 2020, há pouco tempo, eu me lembro do nosso pastor Rogério, pregando e dizendo: Deus não é avô, Deus é pai. Deus não tem neto, Deus tem filho. Filho de crente, crentinho não é. Filho de crente também precisa aceitar a fé, entregar a vida a Jesus Cristo, confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e também passar pelo batismo nas águas, que é, na verdade, o batismo nas águas é um testemunho público. É um testemunho público da minha nova vida em Cristo Jesus. Por isso que algumas pessoas relutam em batizar-se nas águas, e nós temos o cuidado de não batizar. A nossa igreja não tem o costume, não é da nossa liturgia, batizar crianças. Porque o batismo é um ato consciente que demonstra publicamente que eu escolhi, que eu decidi por ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Vamos continuar. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento. O novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Não pode. O João usa uma figura de linguagem no capítulo 3, no verso 8, que deixa isso muito claro. Querer entender esse processo regenerador do Espírito Santo é como querer enxergar o vento e discernir o seu caminho. Por isso que João escreve dizendo: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Não dá para explicar. Não dá. Você quer entender, você quer saber o que é nascer de novo? Levanta a sua mão, confessa Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, e aí, quando você der liberdade ao Espírito Santo para atuar na sua vida, aí você vai começar a experimentar o que é essa regeneração em Cristo. Amém? Vamos continuar? Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí, então, a genuína conversão. Glória a Deus. Segundo tópico, justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e de pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, que é a justificação pela fé. A inutilidade da justiça humana, primeiro subtópico do 2. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam
não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Mas você vai ler aí em casa. Eu vou correr um pouquinho aqui. Aliás, são elas, as obras, consideradas como trapo de imundícia diante de Deus. E isso Isaías fala no capítulo 64 do livro que leva seu nome, no verso de número 6. Só existe um meio de obtermos a salvação, de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, verso 1. Bem rapidinho, missionária, por favor. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pela fé. Pela fé. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status diante de Deus. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, você lê em casa. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. O perdão de Deus não é parcial. Você não aceita Jesus e tem um pecado perdoado hoje, outro perdoado amanhã. Faça uma campanha, vai ter uma oração forte, vai ter 1 quilo de sal. Não, para com esse negócio. Para com esse negócio. Salvação é coisa que só Jesus pode fazer. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Então vamos lá. O novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido injustiça. De agora em diante, é justo aos olhos de Deus. Haja visto o que houve com o ladrão na cruz. Creu no sacrifício de Jesus Cristo e foi salvo. Oh, glória! A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A santificação, como posicionamento, no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Depois você leia Lucas 23, 42 e 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Ele acha que ele é santo. Não, a Bíblia me fez santo. Eu fui separado para Deus. Santo aqui é separado para Deus. Eu sou santo. Naldo é santo. Quem está na câmera é santo. Quem vai ver aí depois, você é santo. O Fernando, que é o nosso supervisor aqui, você é um santo homem de Deus. Pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes, é um santo homem de Deus. As irmãs do grupo, do departamento feminino, são santas mulheres de Deus. Os adolescentes, os adolas da igreja Canaã, são santos adolescentes para a glória de Deus. Oh, aleluia! Santo, santo. Santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois é ela quem nos conduz ao ideal cristão. Perfeição, santidade, para que em tudo sejamos imagem
e semelhança de Deus. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Hebreus capítulo 12, verso 14, você lê. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus Cristo. Somos seus imitadores. 1 Coríntios 11, 1. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas, se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Aleluia. É um apelo do comentarista e é um apelo que eu, que sou servo, faço aos meus colegas de ministério, que eu acredito também seja um apelo dos nossos pastores. Preguemos a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Ninguém. Então não adianta, irmão. Não adianta. A gente pode até passar a mão na cabeça aqui, não querer pregar sobre santificação, mas tem um hino antigo que diz: no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Chegamos à conclusão e eu encerro. Diz assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus. Porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Louvado seja Deus. 1 João capítulo 3, verso 2. Sim, nós os redimidos do Cordeiro seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado na minha e na sua vida. Amém. E que lindo, que maravilha. Amém. Terminar essa lição falando da maior e mais bendita esperança que temos enquanto igreja: o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Meu irmão, minha irmã que nos acompanha, foi um prazer estar com vocês, uma alegria poder estar com vocês, aos pastores, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe missionária Simone, meu amigo Naldo, glória, hoje ele participou conosco, que alegria. Deus abençoe toda a área técnica da nossa igreja, o departamento de comunicação, que Deus em Cristo abençoe a sua casa, a sua família, os seus empreendimentos, os seus sonhos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz de Deus que excede todo o entendimento. Que ela guarde sua mente, o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Beijo grande, abraço apertado, Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Igreja Evangélica Canaã, lugar de vitória.